Bem, pessoal, assunto novo, genética e biotecnologia. Bem, vamos começar, primeiramente, DNA e RNA, Isso é uma breve introdução. Alguns desses assuntos que eu vou falar com vocês não tem no livro, mas porque é importante para vocês poderem compreender melhor o assunto, certo? DNA, começam com DNA, é uma sigla para ácido desoxirribonucleico. Esse DNA é uma molécula muito grande formada por uma dupla hélice que é responsável por carregar a informação genética, certo? Acho que isso aí você já tem muita noção. A gente fala muito sobre isso e é uma molécula responsável por transportar toda a informação genética. O que acontece? A dupla hélice é sustentada por ligações de hidrogênio que acontecem entre os nucleotídeos. Essas ligações de hidrogênio elas vão acontecer aqui, ó. Nucleotídeo que são? São essas moléculas aqui, ó. Cada uma dessas moléculas é chamada de nucleotídeo, certo? E aqui, ó, esses tracinhos são as ligações de hidrogênio que acontecem entre as chamadas bases nitrogenadas, que é um dos componentes desses nucleotídeos, ok? Prosseguindo, o nucleotídeo possui um fosfato, que é esse pezinho aqui, ó, um açúcar, que é uma desoxirribose, no caso do DNA, que é esse pentágono aqui, e uma base nitrogenada, que vai ser essas moléculas aqui, que são de 4 formatos, certo? Ó, temos no DNA a timina, essa moléculazinha aqui, ó, a guanina, essa outra, a adenina, essa, e a citosina. Detalhe interessante, ó. A timina só vai formar ligação de hidrogênio com a adenina, ó. Por isso que está aqui, ó, T com A. Nunca pode ser T com C ou T com G, ok? E a guanina só faz ligação com citosina, ó. Guanina com citosina, sempre. Se tiver assim uma guanina com a timina, é porque isso aqui é um erro. É um erro que vai ter que ser corrigido para não acontecer a mutação, certo? Os genes. Genes, pessoal, são trechos de DNA que vão trazer uma mensagem para poder gerar uma proteína. Uma molécula de DNA forma enormes cadeias contendo os 4 tipos de bases nitrogenadas. Quando você olha no DNA, lembra uma palavra formada por um alfabeto com apenas 4 letras. Ó. Vocês podem ver aqui, ó. Eu falei para vocês, são 4 bases, timina, adenina, citosina e guanina. Temos aqui, ó, T, A, C, T, G, C, C, T. É como se fosse uma palavra com um alfabeto de 4 letras mesmo. E como é uma dupla hélice, certo? Uma dupla hélice aqui, um lado é complementar com o outro. Isso aqui vocês viram, em vários anos da vida de vocês na escola. Ó. Então, T pareia com A com T, C com G e por aí vai. Um lado é complementar ao outro, ok? Os genes são sequências de DNA que codificam a mensagem para originar a proteína. Suponhamos que isso aqui é um gene, certo? Essa sequência aqui vai formar um gene. Ao longo de toda essa cadeia de DNA podem ter vários genes. Cada gene vai codificar uma característica, tipo a cor da pele, cor do olho, formato da semente de uma ervilha e por aí vai. Essa proteína vai ser responsável por dar características, desempenhar uma função no organismo, por exemplo, parar um sangramento, como ocorre na hemofilia. Um gene alterado, que deveria originar essa proteína, não faz isso. No caso da hemofilia, vai existir um gene, se esse gene tiver com alguma alteração, como é um gene que ele formou alelos, no caso o gene Hzinho, que ele é recessivo, ele vai ser o recessivo do gene Hzão. O gene Hzão é o normal, então a pessoa que tem o gene Hzão, ela vai formar essas proteínas que vai parar o sangramento. Pessoas com o gene Hzinho, elas não param esse sangramento. Então, por quê? Porque é um gene alterado, então ela vai ter hemofilia. Quando uma base nitrogenada é trocada por acidente no organismo, esse erro geralmente é reparado. Se tivermos aqui, no caso, um T, pareando com A, timina com adenina. Se aqui fosse um erro e tivesse no lugar do T um C, essa ligação está errada, então o DNA possui moléculas que vai reparar esse erro e adicionar a base correta.
Quando não é reparado, pode acontecer a mutação, e dessas mutações pode acontecer câncer ou outras doenças que podem levar à morte. RNA, ou ácido ribonucleico. O RNA é uma molécula de fita simples, tá? Ó, diferente do DNA, temos agora uma fita simples. E essa fita simples ela é formada a partir de um segmento de DNA, e para cada gene no DNA, um RNA vai ser formado, para que a partir do mesmo uma proteína possa ser formada posteriormente. Como assim? Temos um DNA, desse DNA vai acontecer um processo de transformação que vai surgir desse DNA uma molécula de RNA. Existem 3 tipos de RNA básicos. Ó. O RNA mensageiro, que é o RNA-M, ele vai carregar uma mensagem contida nos genes para formar uma proteína. O RNA transportador, que vai transportar um dos aminoácidos e irá formar a proteína. O RNA ribossômico, que vai compor os ribossomos, e são organelas, esses ribossomos são organelas responsáveis por ler o RNA mensageiro e vão produzir a proteína. Então, ó, cada RNA vai ser formado a partir do DNA, só que existem 3 tipos diferentes aqui. Ó. 3 tipos básicos, existem outros que não vêm ao caso, mas os principais são esses. O transportador vai transportar um aminoácido que vai formar a proteína, lembrando que os aminoácidos eles são as partículas menores que vão formar as proteínas. E o RNA ribossômico ele vai compor o ribossomo aqui, ó, que é quem vai servir de... É como se for a pessoa que vai ler a receita, né? Que é como, o RNA mensageiro como se fosse uma receita, para poder formar uma proteína. E existem 4 tipos de nucleotídeos que vão compor aqui esse RNA. Temos a adenina, a citosina, a guanina e o detalhe aqui, ó, uracila. Não vai existir timina no RNA, tá? Então, quando acontece uma transcrição, no lugar da timina vai estar sempre a uracila. Do DNA para o RNA, a transcrição. Agora vamos ver como é que é feito o RNA a partir do DNA. Percebam aqui, ó, a transcrição começa em uma sequência de bases nitrogenadas chamada de região promotora do gene, que fica no começo do gene. Então aqui, ó, temos uma molécula de DNA, ó, ela vai ser aberta. O DNA é aberto em um trecho, não é qualquer trecho, tem que ser um trecho que possui o gene de interesse daquela molécula, né, do organismo que possui aquele DNA. Então, supor que eu preciso produzir insulina no meu organismo, certo? No meu DNA vai ter um gene que produz que tem a mensagem para produzir essa insulina. A insulina é uma proteína muito importante, ok? Então, o que é que vai acontecer? Ó? Aqui na região promotora, o DNA ele é aberto por uma proteína chamada RNA polimerase. Ó. A proteína RNA polimerase, ela lê o DNA, para cada base vai adicionar uma base oposta formando RNA. Então, a RNA polimerase, ela abre aqui o DNA no trecho que ela localizou o gene, que ela vai fazer a transcrição. Então, ela vai começar agora aqui, ó, lendo. Onde tem C, ela vai botar aqui, ó, G. Onde tem T, timina, vai colocar agora aqui, ó, um A. Lembrando que se fosse DNA, ia colocar, né? Não, aqui tá certo, vai colocar um A mesmo, né? Onde tem A de adenina, vai colocar um U. Em vez de colocar o T do DNA, ela coloca U. Não existe timina no RNA. E onde tem C, coloca G e por aí vai. Ó. Ela vai formando uma sequência de uma cadeia até formar o RNA mensageiro. Chegou no final, ó, no local chamado de região de término da transcrição, esse RNA ele vai saltar, vai se desprender do DNA, o DNA se inovela novamente e a RNA polimerase se solta, ficando disponível no organismo para quando precisar novamente. Do RNA para a proteína, né, o processo de splicing. Esse processo de splicing aqui acontece antes do RNA ser chamado de RNA mensageiro ainda, tá? É um pré-RNA mensageiro. Só depois que passar por esse processo aqui que eu vou explicar, que ele é chamado de RNA mensageiro. Como é que é isso? Ó? Depois que o RNA mensageiro está formado, ele passa por um processo de edição. Então, o splicing é uma edição do DNA. O RNA vai ser cortado em trechos que não têm função relevante e vão ser removidos, são os introns. Ó, o DNA é formado por, né, um gene, na verdade, é formado por trechos chamados de exons e trechos chamados de introns. Aqui, ó, temos introns aqui
e exons os vermelhinhos, ó. Esses introns, eles não têm função, então eles têm que ser removidos antes do RNA virar RNA mensageiro, tá? Então, o que acontece? Algumas proteínas, chamadas spliceossomos, que não vem ao caso aqui, mas esse é o nome, elas vão cortar o DNA aqui, ó. Depois que elas cortam o DNA, elas vão remover esses introns e vão ligar os exons. Então, depois que o exon é ligado, ó, agora sim você tem um RNA mensageiro completo, certo? O splice alternativo ocorre quando um mesmo gene tem introns removidos e outros não, variando de pessoa para pessoa. Isso faz surgir RNAs mensageiros diferentes para um mesmo gene. O que é que quer dizer isso? Que, por exemplo, vamos supor que nessa molécula aqui, ó, nesse gene aqui, você vai ter 15 introns, só que são removidos 12. Em outra pessoa, no mesmo gene, são removidos 11. Em outra são removidos 9. Em outra são removidos 15. Em outras são removidos 14, só que muda a sequência. Então, isso é um chamado de splicing alternativo. Ou seja, alguns introns são deixados de propósito e outros são removidos para poder mudar um pouco esse gene e ao longo do tempo você gerar uma nova molécula, né? Um novo gene para poder aumentar a variabilidade genética. Okay? Isso é uma estratégia do nosso organismo para poder formar coisas novas, porque a variabilidade é uma coisa boa, porque aí você surgem novas características, novas espécies, certo? Importante, o splicing só vai ocorrer em genes eucariotos. Lembrando que eucariotos são organismos não bacterianos, certo? Animais, vegetais e outros organismos que não sejam bactérias. Porque nas bactérias não existem introns, o DNA é só exon. Então, do jeito que ele é formado, o RNA ele já vai ser transformado, lido para poder formar proteína. E depois do splice, o RNA mensageiro finalmente pode ser traduzido, né? Que é o último processo aqui, ó. Como é que funciona? Do RNA para a proteína. Ó. A leitura do RNA mensageiro por um ribossomo para originar uma proteína é chamada de tradução do DNA. Tradução porque é como se o RNA mensageiro fosse fosse um livro, né? Com uma receita que tem que ser traduzido para poder passar pelo processo para gerar uma proteína. Então, ó, para cada sequência de RNA mensageiro, com 3 bases nitrogenadas, né, que são chamadas de códons, um aminoácido é inserido em uma cadeia que lembra um colar de pérola. Olha, observemos aqui. Ó. Temos o DNA, ele está aqui aberto, né, porque é o processo de transcrição. Temos a sequência, né, da dupla hélice, que é complementar. O RNA mensageiro também é complementar, ó, T pareia com A com U, C com G e por aí vai. Então, aqui tivemos uma transcrição. Dessa transcrição aqui, vamos para o próximo processo, que é a tradução. Essa tradução vai acontecer dentro de cada célula do organismo, em moléculas chamadas de ribossomos. Esses ribossomos vão fazer a tradução e vão gerar uma cadeia polipeptídica, né, que a gente chama de polipeptídeo, que vai se transformar em proteína. Ó. Cada sequência de 3 em 3, ó, cada 3 bases nitrogenadas a gente vai chamar de códon. Esses códons aqui, ó, vão passar a mensagem para o RNA transportador e ele vai trazer um aminoácido. No caso aqui temos esse, a metionina, isoleucina, serina, só que isso aqui não é importante agora, isso aqui é só para que vocês possam entender como é que funciona, tá? Porque o assunto não é relacionado a isso, é mais os processos que levam para clonagem, produção de medicamentos, essas coisas. Isso aqui é só uma introdução para que vocês possam entender melhor o assunto, certo? E continuando aqui, ó, temos a genética e a biotecnologia, né? Já que vocês viram tudo isso que eu passei, essa breve revisão, vamos agora começar. Ó. Em 2001 foi finalizado o sequenciamento do genoma humano, né? Que o projeto Genoma, que teve participação de brasileiros. E esse projeto Genoma basicamente foi fazer todo o sequenciamento de todas as bases nitrogenadas do DNA contido nos 24 cromossomos humanos. Então, pegaram o DNA de todos os cromossomos do humanos, lembrando que o cromossomo é todo o DNA empacotado, né, ultra compactado, para poder caber dentro das nossas células. Lembrando mais uma vez que possuímos 23 pares de cromossomo, mas temos aqui 24 porque tem a variação do X e do Y, não é? Então, pegou todos esses cromossomos
e foram sequenciados o DNA, né? Cada pedacinho, cada trechinho, para poder sabermos a posição de cada um. Então, atualmente já se conhece o genoma de inúmeras espécies, além da espécie humana, de plantas, bactérias. Isso é importante porque a gente consegue fazer a manipulação desse DNA e gerarmos muitos produtos que são de utilidade para o nosso dia a dia. Graças aos conhecimentos adquiridos na área da biotecnologia, hoje é possível criar transgênicos, né, que são organismos geneticamente modificados, para poder melhorar, né, deixar mais forte, deixar o sabor melhor e por aí vai. Editar o DNA de um organismo para poder fazer com que ele tenha mais utilidade. Produzir proteínas de interesse humano, como é o caso da insulina usada hoje em dia por pessoas diabéticas, né? Ela vai ser produzida por bactérias, eu vou explicar isso mais na frente. Criar clones, né? Como é o caso da ovelha Dolly, o primeiro clone, né, que foi feito, e fazer teste de DNA para descobrir a paternidade. E nos vemos na próxima aula. Muito obrigado e até mais.